Oi, meu amigo RPGista. Então, pronto para mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Então, lembre-se que nós estamos trabalhando o cenário Trevas RPG, um cenário de terror sobrenatural, onde anjos, demônios, vampiros e outros seres sobrenaturais não só existem, mas interferem no destino da humanidade. Então, se você já acompanha este quadro, você sabe que aqui nós já falamos a respeito da história, já falamos a respeito do cenário, já falamos a respeito do sistema e hoje nós vamos falar a respeito, continuar estudando as escolas de magia. Sim, porque os magos do Arcanorum são os grandes guerreiros que lutam para poder dominar a magia e assim interferir, às vezes de forma positiva ou não, no destino da humanidade. Então, continuamos estudando as escolas da Grande Fraternidade Branca, o Arcanorum. Se você está meio perdido porque não assistiu os vídeos anteriores, eu tenho aqui no card o link, você pode ir lá, dar uma olhada na história de Trevas RPG. É um cenário brasileiro criado pelo grande escritor Marcelo Deldébio, editado pela editora Daimon, e que vale muito a pena ler se você curte essa pegada de terror sobrenatural. Tá bom? Se você gosta de ambientar nesse tipo de cenário, Trevas RPG foi feito para você. E esse vídeo também. Vamos então continuar estudando as escolas da Fraternidade Branca. Se você quer saber o que é a Fraternidade Branca, não perca nosso vídeo sobre o Arcanorum. Agora, para que você continue assistindo esse vídeo, basta que você saiba que o Arcanorum, ele é uma fraternidade que une várias escolas de magia, tá certo? Várias escolas que têm objetivos, origens, história, maneira de agir diferente, se uniram e criaram a chamada Fraternidade Branca, uma forma que elas têm para se unirem e lutarem contra as criaturas sobrenaturais. E também, é claro, interferirem um pouquinho só, né? No mundo que as cercas, né, na terra, na sua política, né, na sua história como um todo, tá bom? Hoje nós vamos estudar, depois da vinheta, as escolas de magia do Arcanorum, o Templo de Ísis e Osíris, tá bom? Se você curte cultura egípcia, fica aqui, você vai adorar o Templo de Ísis e Osíris. Te vejo depois da vinheta. Então, sua primeira vez aqui, não me conhece? Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do canal Professora Nerd no quadro Cenário. Que mundo é este? Um quadro de cenários de RPG, trabalhando o mundo de trevas com ênfase para a escola de magia do templo de Ísis e Osíris. Como o nome já deixa bem claro, o templo de Ísis e Osíris ele tem uma origem egípcia. Ele foi criado e foi fundado no Egito há mais de 4.000 anos antes de Cristo, velhinho para chuchu. A base principal dele é a cidade de Cairo, no Egito, né? Mas com o tempo ele foi se expandindo e ele criou uma base muito forte também em Paris, Paris, lá na França, tá? Atualmente ele atua em todo o mundo, não só no Egito, né? Acabou se expandindo, é uma sociedade bem, né, bem prosaica, uma sociedade assim bem evoluída. Entre os personagens, né, as personalidades que fizeram parte do templo de Ísis e Osíris, nós devemos citar os próprios deuses, Osíris e Ísis, Baaste, né? Podemos citar também personagens como Cleópatra e Marco Antônio. A grande parte dos faraós egípcios também faziam parte dessa escola, né? E também não podemos deixar de citar François Lenormand, né? Que também fez parte do templo de Ísis e de Osíris, tá bom? Um pouquinho agora a respeito do background, né? Da história, de como se originou. Os primeiros magos do templo de Ísis e Osíris, eles eram os filhos, né, dos deuses da cidade dourada de Ra.
se você vem assistindo, estudando comigo, né, o Sinal de Trevas RPG, você deve se lembrar que o primeiro Deus a atravessar, né, a parede entre o mundo de Paradisa, que é o reino dos deuses, e a orbe onde fica o nosso planeta Terra, foi o Demiurgo. E o Demiurgo, quando ele atravessou, ele criou a cidade de prata e aí ele deu origem aos chamados anjos alados, né, que são aqueles anjos cristãos tradicionais que a gente conhece. E o Demiurgo, ele foi o primeiro deus de certa forma, dominar sobre a Terra. Mas ele não foi o único. Outros deuses viram, né, o que ele fez, que ele atravessou a fronteira e resolveram também atravessar. Entre eles, houve o deus Ra, né, que ele veio, ele criou a cidade dourada, né, a cidade dourada que é o lar dos deuses egípcios, né, que são os deuses que eram cultuados no Egito Antigo, né, e deram origem, né, o templo de Ísis e Osíris. Bom, enquanto o Demiurgo, ele odiava que os seus anjos eles se relacionassem com as filhas dos humanos, né, ele não gostava desse processo de hibridação. Os deuses da cidade de Ra, assim como também os deuses gregos, eles não só não faziam nenhuma oposição, como davam maior valor descer aqui na Terra, fazer aquele bacanal com as humanas, né? Para eles era uma coisa bem natural e bem normal. Então, do acasalamento dessas divindades, né, com os humanos, aí surgiam os chamados híbridos, né? Os anjos da Cidade de Prata, mesmo contra a vontade do Demiurgo, eles vinham para a Terra, se acasalavam com as humanas, davam origem aos Néfilis, né? Já os humanos, né? Dos filhos dos humanos, com os gregos eram os semideuses, né? Os filhos também, havia os filhos da pessoa da cidade dourada de Ra com os humanos, né? E eles foram esses filhos, né, que tinham sangue divino, mas não eram propriamente divindades, que deram origem, né, à seita do templo de Ísis e Osíris, né, a escola de magia do templo de Ísis e Osíris, tá? Eles se tornaram magos sacerdotes, eles eram encarregados de proteger o conhecimento dos círculos de mistério. Os círculos de mistério era a forma, né, como os deuses da Cidade de Prata interpretavam a Cabala. A princípio, eles utilizaram-se de poder religioso para controlar as formas de pensamento dos escravos que eles tinham no Egito. Então, eles meio que drenavam a fé dessas pessoas, né? E utilizavam esses poderes fantásticos que eles adquiriam para construir, né, pirâmides e outros grandes monumentos, capazes, né, de ocultarem dentro dessas pirâmides, dentro desses monumentos, portais, tá? Entre a Terra e Paradise, tá bom? Então, era assim que eles ocultavam as passagens por onde eles desciam, né, para poder copular com as humanas, conceder dádivas, entre outras coisas. Os sacerdotes, né, que estiveram na Fenícia, na Grécia, chegaram até Cartago, fundaram diversas escolas de mistério, que serviam de base para centenas de pequenas cabalas independentes, espalhadas por todo o mundo conhecido na época. Com o declínio do poder dos faraós, no entanto, a estrutura da sociedade foi lentamente se modificando, até tornar-se completamente fechada, secreta e distante do mundo profano. Depois que não havia mais o poder dos faraós para poder proteger, né, os magos do templo de Ísis e Osíris, eles passaram a se ocultarem, a se esconderem com medo de virem a ser perseguidos e foram ficando cada vez mais distantes do mundo, né, do mundo não místico, ou seja, do mundo normal, como nós conhecemos. Eles se mantiveram no norte da África, principalmente no Cairo, né, e na Europa. Durante a Idade das Trevas, eles procuravam as maiores cidades como base para seus templos. E aí daí vem, né, Paris, Constantinopla, Amsterdã, Londres. Lá eles desenvolveram-se
magos exploradores do plano astral e espiritual, e muitos deles desligados completamente da sociedade mundana. Alguns de seus membros, até hoje, eles mantêm escritórios e fundações, né? Como que eles sustentam tudo isso? Através, é claro, dos tesouros que os faraós, né, os antigos faraós possuíam. O sustento dos membros mais antigos dos templos, né, e ainda hoje utilizam também para patrocinar as missões da ordem, né? Então, todo aquele ouro que era enterrado, né? Porque eu não sei se você sabe, mas os egípcios, eles tinham uma tradição de que quando alguém morria, essa pessoa deveria ser enterrada com tudo que ela possuía. Isso porque eles acreditavam muito na vida após a morte e eles imaginavam que a pessoa, quando morresse, ela ia sentir saudade das suas coisas pessoais, dos seus bens, então ela ia precisar dessas coisas para a sua outra vida do outro lado. Então, com base nisso, os faraós amontoaram muitos, com a exploração do povo, eles amontoaram muitas riquezas, e quando eles morriam, eles eram enterrados com todos os seus tesouros. Então, a ordem do templo de Ísis e Osíris, como ela comandava tudo isso, ela acabava indo lá, né, adquirindo esse tesouro, né, e utilizando ele para o sustento dos membros e para o patrocínio, né, das missões da sociedade, tá bom? As características principais da ordem, né? Os templos são obras arquitetônicas incríveis, admiráveis, tá? E sempre eles estão muito bem ornamentados, né? Eles costumam utilizar trajes de cerimônia baseado nas roupas tradicionais dos faraós antigos, né? Só que com adornos dourados e muitas joias. E os magos mais jovens preferem manter seus altares em seus próprios apartamentos de cobertura, né? Então, eles costumam utilizar seus poderes arcanos para obter muitas vantagens mundanas, né? Dinheiro, prestígio para a ordem. Os graus. O templo está dividido em 10 graus, tá? Cada um representa um sefirote da Cabala, só que em ordem decrescente. O primeiro grau equivale ao 10º Sefirot, que é o Makut. O segundo grau, o 9º Isod. O terceiro grau é o 8º Sefirot, Hod. O quarto grau seria o 7º Sefirot, Netzach. O quinto grau, a gente tem Tiferet, que é o sexto Sefirot. No sexto grau, a gente tem o quinto Sefirot, Giburá. No sétimo grau, a gente tem o quarto Sefirot, Hesed. No oitavo grau, o terceiro, Biná. No nono grau, o segundo Sefirot, Roshma. Até chegar no 10º grau, com o primeiro Sefirot, Keter, né? Então, esses são os graus da ordem do templo de Ísis e Osíris, tá? E se você deseja narrar em Trevas RPG, trabalhando com as escolas de magia, e aí você deseja, narrador, permitir que os seus jogadores, eles joguem com o mago do templo de Ísis e Osíris, ou você pretende introduzir um NPC que seja membro do templo de Ísis e Osíris, existe um kit que você pode utilizar para os seus NPC ou autorizar os seus PCs a comprarem na formação dos personagens dele. O nome do kit é Templo de Ísis e Osíris. O custo desse kit vai sair por 3 pontos de aprimoramento e 300 pontos de perícia, tá? Se você gastar esse custo, você ganha o quê? Você ganha de perícia. Entre as perícias de ciência, você ganha herbalismo 25%, teologia 35%, você ganha das ciências proibidas, alquimia 30%, ocultismo 40%, rituais 40%, você ganha seres sobrenaturais 40%, teoria da magia 30%, viagem astral 20%, etiqueta 10%, idioma, o egípcio 40%, o grego 20%, na manipulação, você ganha empatia 30%, primeiros socorros 25% e sobrevivência no deserto, no valor de 30%. Tá? Então, essas são as perícias que você ganha no kit. E os aprimoramentos? Você ganha poderes mágicos 2, isso te dá inicialmente 2 pontos de magia e mais um por nível. Você ganha também pontos de fé 1, que vai te fornecer 1 ponto de fé por nível, e por último você ganha pontos heróicos 1, que também vai te dar 1 ponto heróico por nível. Você também
vai ser um mago, né, com poderes mágicos 2, e aí os caminhos preferidos do templo de Isis e Osíris são espírito, né, onde você vai trabalhar com né, os mortos, humano, pessoas, né, e meta-magia, tá bom? Então, esses são os 3 caminhos preferidos, você poderá escolher um ou 2 deles e dividir os seus pontos entre eles, tá bom? Então, espero que você faça excelentes histórias ambientadas no cenário de Trevas RPG, que use bastante, né, os personagens do templo de Isis e Osíris, tá? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, pergunta que eu vou tentar responder. No mais, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você já é inscrito no meu canal, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ter conhecimento a respeito do mundo de Trevas RPG. E se é a sua primeira vez aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho para que você possa continuar recebendo outros vídeos como esse. No mais, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!